Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ele possa entrar aí na sua casa, reúne a sua família, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Nessa hora eu vou estar fazendo uma oração, inclina a tua cabeça, venha orar comigo, amém? Senhor Deus, eterno Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, está, Senhor, neste lugar, nesta hora, ó Pai, e visitando essas famílias que estão assistindo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, traga, Senhor, em nome de Jesus, conforto aos corações, que só venha, Senhor, em nome de Jesus, receber o nosso louvor e receber a nossa adoração nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos
pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh Deus, encha nossas vidas, Deus. Oh Pai, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Diga isso, e não importa. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor nesta hora. Oh Senhor, tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, e adorando ao teu santo nome por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Ó Pai, eu te peço nesta hora, Deus, não deixe que venhamos perder a nossa fé. Não deixe, Senhor, que venhamos perder, Senhor, em nome de Jesus, a fé, Senhor, em Ti, naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Deus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim, declare, um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diga, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Boa noite, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um grande privilégio poder estar na casa do Senhor nessa noite, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Mas antes de entrar na palavra propriamente dita, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com o Senhor, que eu vivi com o Senhor durante essa semana. Quando foi surgida essa oportunidade, eu confesso que veio algo no meu coração, e veio assim de uma forma que eu falei assim, é isso. Porque o Senhor, Ele já estava falando comigo em uma palavra. E eu dormi naquela noite e ao iniciar a manhã eu estava fazendo as minhas atividades normais do dia. E novamente veio algo em meu coração e o Senhor falou, filha, nós vamos falar de fé. Aí eu falei assim, falar de fé? É tranquilo falar de fé, porque eu tenho fé. Eu tenho a fé lá de Hebreus 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Aí o Senhor falou, de fato, é sim, a fé é isso. Aí eu falei, mas a minha vida está tudo tranquilo, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, está tudo tranquilo na minha vida, minha família está bem, eu estou na minha casa, mas está tudo bem. E o Senhor falou assim, mas falar que nós temos fé no momento que tudo vai bem, é fácil. É fácil você falar que você tem fé no momento que tudo está sob controle. Mas é no momento da adversidade que você vê a fé verdadeiramente em ação. Porque no momento que você passa por algo difícil na tua vida, algo que foge do controle, você precisa exercitar a tua fé. E indo aqui para a palavra, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Guarde isso. Jesus falou para os seus discípulos, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo,
dizendo-lhe: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu estava meditando nessa palavra, né, depois que o Senhor, Ele falou comigo sobre fé, e eu fui lá, mas a fé, eu fui na fé teórica como ela é, que está lá em Hebreus, que diz que a fé é aquilo que você não vê, mas é aquilo que você crê. Né? Teoricamente sim, e a fé de fato é isso. Mas aqui o Senhor, Ele mostra um momento, né, em que os seus discípulos, eles se encontram numa situação de adversidade. Né? E teve coisas interessantes que eu fui, e quando a gente recebe algo do Senhor, é natural que a gente vá buscar mais informações sobre aquilo que o Senhor tem nos dado para entender de fato aquilo que Ele tem falado conosco. E eu fui buscar, fui estudar a respeito primeiramente daquela região, né, que era o Mar da Galileia, que na verdade era um lago. Aquele lago, ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Né? E ele, além dele ficar 200 metros abaixo do nível do mar, ele era uma região cercada de montes. Né? Ou seja, se formava como se fosse uma bacia, mas era um lago que era tão extenso e tão grande, tinha uma profundidade tão densa, que era verdadeiramente como o mar mesmo. E os discípulos, eles eram pescadores. Então eu entendi que os discípulos, eles estavam vivendo, quando o mestre fala para eles, passemos para o outro lado, primeiro, Jesus, ele dá uma ordem definida. Ele não entra em dúvida, ele não pede a opinião, ele simplesmente chama os discípulos e fala: passemos para o outro lado. Ele já tinha traçado o destino, que eles iam sair daquele local onde eles se encontravam e aonde eles iriam chegar. Né? E os discípulos, eles eram pescadores, como eu falei. E para eles, aquilo era uma situação do cotidiano. Né? Apesar de ser um fim de tarde, vamos dizer assim, já entrando na noite, no início da noite, para eles que eram pescadores costumam pescar no horário da noite. Então, para eles era uma situação tranquila, era uma situação normal deles saírem de um local para o outro. E aquela região, por ela ser cercada de montes, quando vêm os ventos, eles entram pela profundidade do mar e eles provocam um movimento nas águas, essas ondas, né, que submergem, provocam tempestades. Isso aí é uma situação natural. Né? Mas aí a palavra diz que eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Né? Outra coisa que eu entendi é que Jesus, ele não entrou no barco com os discípulos, né? Porque ele estava ensinando numa praia a uma grande multidão. E essa multidão era tão extensa, que o Senhor, ele entrou no barco, ele se afastou um pouco da margem para que ele tivesse uma visão ampla e tudo aquilo que ele estava ensinando, todos que estavam ali pudessem compartilhar com ele. Então, quando ele fala, eles deixando a multidão e levaram consigo assim como estava no barco, eu entendo que o Senhor, ele já estava naquele barco, quando os discípulos entraram. E eles foram para uma situação comum. E aqui ainda diz que outros barquinhos o acompanhavam. Né? Então, a gente imagina o mar, o barco onde estava Jesus e seus discípulos e outros barcos, provavelmente dos homens que estavam naquela multidão, que estavam maravilhados e queriam seguir o mestre, pegaram os seus barcos e foram atrás. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira
que já se enchia. Né? Eu falei que aquela região ela já tinha um histórico de formar os temporais devido à localização, à situação geográfica dela. E se os discípulos eles eram pescadores, provavelmente eles já viveram alguma situação de temporal. Eles já pegaram. Mas quando diz que aquele temporal mexeu com as estruturas deles, eu entendo que foi uma situação adversa, uma situação diferente, foi um temporal diferente daqueles que eles costumavam viver. Por quê? Porque aqueles que eles costumavam enfrentar, eles controlavam o barco, o temporal passava e ficava tudo bem. Mas naquele momento com o Senhor, formou-se algo diferente, o temporal era diferente. Mas ainda fala para a gente que Jesus ele dormia na polpa do barco. A polpa do barco é o lugar onde o marinheiro ele controla o barco. Né? E ainda diz um detalhe aqui, é a almofadinha que Jesus estava reclinando a sua cabeça. Né? Essa almofada é justamente o local onde o marinheiro ele sentava para controlar o barco. Né? Quando eu vejo aqui Jesus dormia na polpa do barco, eu vejo primeiro, Jesus ele estava na posição de controle daquele barco. Né? E segundo, Jesus, ele, além dele ser o mestre e ele ter a certeza de quem ele era, ele dormia, a palavra diz que ele dormia, né? E quando a gente dorme, nós estamos numa situação de paz, nós estamos numa situação de tranquilidade, nós estamos numa situação de confiança. Quando você deita no seu travesseiro e coloca a sua cabeça para dormir, é porque você sabe que tudo à tua volta está tranquilo, está sob o controle, não tem nada normal acontecendo. E Jesus, ele deita ali e descansa. Mas aí diz que formou-se um grande temporal, né? E esse temporal, né, eu entendi que o dia ele era um dia muito propício, era um dia que estava perfeito, vamos dizer, um dia que as pessoas estão na praia, sentada lá ou em pé, aprendendo ali com o mestre. Eu imagino que era um dia bonito, era um dia propício, era um dia ensolarado, né? Então não tinha indício nenhum de que teria um temporal naquele dia, naquela noite, naquele final de tarde. Não tinha indício nenhum. E assim também é na nossa vida. Né? Às vezes, tem situações que se formam na nossa vida, que a gente está vivendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas às vezes existem temporais que eles não dão um aviso prévio que ele vai chegar. Eles não indicam que vai mudar o tempo. Eles não indicam que a situação difícil vai bater na sua porta, né? Porque está tudo tranquilo, está tudo normal. E essas situações, esses temporais, né? Temporal é algo nebuloso, é algo que faz barulho, é algo que mexe conosco. Ele traz medo, ele traz angústia, muitas das vezes traz uma insegurança. Né? Às vezes, é você que está na sua casa e o seu telefone toca, você está vivendo um dia tranquilo e o seu telefone toca e chega uma notícia ruim na tua casa, né? De alguém que partiu, ou às vezes não é nem diretamente com você, mas é você precisa dar a notícia a alguém. Né? Às vezes, é um casamento que já tem muitos anos, tem uma convivência e de repente vem um conflito. Às vezes você sai da tua casa para fazer uma consulta de rotina, né? Você vai ao médico e chega lá, você descobre que você tem uma enfermidade, né? E nesse momento, o que nós vamos fazer? Né? E às vezes nesse momento, ter fé fica complicado. Não que você não tenha fé, você até tem, mas é no momento que o seu emocional se encontra abalado. E às vezes nesse momento nós esquecemos até que o mestre está no nosso barco, que ele está dormindo, sim, mas que ele está atento a tudo que está acontecendo, porque ele é o mestre. Se ele está dormindo, é porque ele está em paz.
né? Porque ele sabe que ele estando no barco, o barco ele não vai submergir, ele não vai naufragar, a tempestade vem, o barco vai balançar, vai encher de água, como o barco desses discípulos aqui. Porém, não, aquelas pessoas ali não vão morrer, sabe por quê? Por que nós não vamos morrer? Porque Jesus ele está no barco e Jesus é a vida, ele é o dono da vida. E a gente precisa confiar, nesse momento nós precisamos confiar. Né? E os discípulos, quando eles tentam até controlar aquela situação, porque eles não queriam incomodar o mestre. Né? Mas quando eles veem que a situação fugiu do controle e eles estavam inquietos, eles começam aquela inquietação toda, aquela situação desesperadora. Né? A tempestade estava acontecendo, Jesus estava dormindo, a tempestade não acordou o mestre. A tempestade não acordou. Mas quando os discípulos eles vieram ao mestre, quando ele ouviu a voz dos discípulos, ele despertou, ele acordou. Né? E os discípulos dizem para ele: mestre, não te importa que pereçamos? Né? Os discípulos eles chegam a Jesus com uma situação de querer questionar o mestre. Porque eles entendiam que Jesus estava dormindo e aquela situação, por aquele barulho todo, eles entendiam que Jesus tinha que acordar por causa do barulho da tempestade. Né? E eles vão questionar o mestre com relação a isso, porque eles estavam achando que Jesus estava dormindo, porque ele estava ignorando aquela situação. Né? E muitas das vezes nós também agimos dessa maneira. Né? Quando a gente pede algo ao Senhor e a gente fica buscando uma resposta e o Senhor, ele se cala, ele não responde na hora que a gente quer. Né? E às vezes a gente fica angustiado, fica temeroso, porque a gente esquece que Ele é o controle de tudo. Que ainda que Ele não responda naquele momento, a situação está sob o controle dEle e Ele nunca perdeu o controle de nada. Né? E os discípulos, eles questionaram, foram para esse questionamento e Jesus falou para eles e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, eles estavam andando com o mestre, eles aprenderam diretamente do mestre, eles viram milagres acontecer, mas quando a adversidade veio, eles temeram, eles tiveram medo. Né? Isso significava que eles ainda não haviam compreendido a soberania do Senhor na vida deles. Né? A soberania, quanto poder Ele tem, que Ele é o dono de tudo, que não existe tempestade, não existe situação adversa, não existe nada que possa nos parar. Né? E eles, naquele momento ali, a fé deles foi abalada. Né? Foi abalada pela situação que eles estavam vivendo. Né? E nós nos encontramos assim muitas vezes. No momento que nós estamos vivendo, né, tem muitas pessoas que estão com a sua fé abalada, estão nos seus lares às vezes sendo bombardeados pelas informações e às vezes e você recebe as notícias elas nunca vêm boa da mídia. Né? Infelizmente, quando você liga a televisão, se você ligar a televisão, começar o seu dia ligando a televisão, você vai ouvir a má notícia. E se você ficar com a sua televisão ligada e desligar ela à noite, você só vai ouvir má notícia. Você vai ouvir sobre a saúde, que está um caos, você vai ouvir sobre o governo, a economia, sobre coisas que têm trazido angústia no nosso coração. Mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do meu lar, da minha vida, da minha família. Ele está no controle do seu lar, da sua vida, da tua família. Ele está aqui onde eu estou nesse momento. Ele está aí no seu lar, cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. E se você por algum momento passar por um momento difícil, entenda, Jesus está no barco. Ele está com você em todo o tempo. Não existe situação que Ele não controle. Ele acalmou o vento, Ele acalmou o mar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma qualquer coisa na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos confiar. E disse-lhe: por que sois tão tímidos?
ainda não tendes fé? Porque eles viram as coisas que o Senhor fez, eles andaram com o Mestre, né? Então o Senhor, na verdade, tem tempestades que a gente passa na nossa vida, que o Senhor está permitindo para que nós venhamos a confiar mais nele, para que nós venhamos a exercitar a nossa fé. E nós precisamos ter isso no nosso coração, que a luta vem sim. As dificuldades vêm, porque não existe ninguém que viva a sua vida inteira sem passar por uma dificuldade, sem viver um momento de tempestade. Todos nós passamos momentos difíceis, né? Mas o que vai fazer a diferença, né? O que vai fazer a diferença nesse momento que você estiver na dificuldade, é o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vou estar abrindo aqui para ler com os irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam, né? Se você abrir o seu coração, você acredita que o Senhor é o Deus da tua vida, né? Então, você já tem fé, porque você abriu o seu coração e você acredita nele. Então, por quê? Nós sabendo quem é esse Deus, né? De tantas coisas que ele já fez, que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos viver uma vida plena. Então, por que muitas das vezes os momentos de dificuldade nos abatem tanto, né? Então, o que eu quero deixar para você essa noite, que não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa se é um momento de enfermidade, não importa se a economia está ruim ou se ela não está, não importa se a saúde ela vai de mal a pior, isso aí nada importa para nós que temos Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da tua fé. E se Ele é o autor e consumador da tua fé, Ele vai te socorrer, porque Ele está no barco. Ele está com você no momento da adversidade. Ele está com você também no momento que você se alegra. Ele está com você no momento da tua conquista. E o momento que nós estamos passando vai passar, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas é necessário que a gente saiba esperar o tempo e que a gente venha confiar nele. E a palavra termina dizendo que e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele momento, parece que caiu a ficha. Naquele momento, foi restaurada verdadeiramente a confiança e a fé daqueles homens que se encontravam naquele momento de adversidade, porque eles, naquele momento, o Senhor, mesmo depois de ter ensinado e vivido tudo com eles, naquele momento o Senhor, mais uma vez, tomou o controle da situação. E aqueles homens que tiveram a fé, em algum momento, abalada, eles voltaram e entenderam que aquele ali era o Senhor. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do clima, Ele é o dono da tempestade, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da tua família, Ele é o dono do teu lar, Ele é o dono de todas as coisas. E nós precisamos crer. E lembra que eu iniciei a palavra dizendo e pedindo para que vocês guardassem: passemos para outra margem. Né? O Senhor, quando Ele saiu com aqueles discípulos, Ele deu uma direção para onde eles deveriam ir. Ele deu uma direção certa. Ele já escreveu uma direção certa para a tua vida. Ele já te deu um destino. Quando Ele te escolheu, Ele já te deu um destino para onde você irá chegar. Né? No meio da nossa vida, da nossa caminhada, a gente passa por tempestade, sim. Isso aí é muito natural, porque não existe ser humano que não passe, né? Mas se você passar na tempestade, ele vai passar contigo, né? E ali o capítulo 5, o primeiro versículo, a parte A do versículo diz: e chegaram à outra margem do mar. O Senhor, Ele deu uma direção, Ele esteve com os discípulos,
durante aquele percurso de uma margem a outra. Então o Senhor, Ele já te deu uma direção, Ele está com você no percurso da tua vida, Ele está te sustentando durante a tempestade, e quando isso tudo passar, você vai chegar a outra margem, porque o Senhor, Ele te prometeu algo. Ele te deu uma promessa e Ele disse que você iria chegar. E quando Ele diz que você vai chegar, pode levantar situação adversa qualquer, mas nenhuma situação vai impedir você de chegar ao outro lado. Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa... se você se encontra em algum momento difícil da tua vida, se por algum motivo você se encontra abalado com o teu emocional de uma forma que você não consiga olhar e ver o Senhor na direção da tua vida, que você venha falar com Ele nessa hora, que Ele vai estar contigo, Ele vai tocar no teu coração, e eu creio pela fé, que a sua fé será inabalável, não vai existir situação que vai te abater. E quando tudo isso passar, você vai chegar do outro lado. E eu gostaria de orar por você e pela sua família, pelo seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus, por mais esta noite a qual tu nos concede, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça infinita e bendita, Pai. Te louvamos, Deus, pelo cuidado que tu tens tido conosco, Senhor. Te louvamos, Deus, porque tu és um Deus zeloso. Tu foi um Deus que escolheu a cada um de nós. Tu és um Deus que já tem uma história preparada para cada um de nós, Senhor. E Deus, tu és o Deus que está no controle das nossas vidas. Tu és o Deus que está no controle do nosso barco, Pai. E Deus, nós cremos e sabemos, Senhor, que não há nada que foge do teu controle, Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor. E Deus, se por alguma eventualidade existe alguém no lar, no meio da tua família, que esteja, Senhor, com a tua fé abalada, devido às notícias, Pai, devido à situação difícil, Pai, que tu venha, Deus amado, de encontro nessa hora, que tu venha restaurar a vida dos teus filhos, que tu venha colocar os teus filhos de pé novamente, que tu venha acender, Deus, a confiança em Ti, Pai, porque, Senhor, quando confiamos em Ti, não há nada que possa nos abater, Pai. E Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida da igreja, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por cada lar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, gerando família, gerando vida, gerando fé.